Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia do capeta! Vamos começar a falar sobre os 7 pecados capitais, explicar um pouco sobre eles e sobre o considerado pecado mãe. Muito bem, pessoal. Os pecados capitais, eles são geralmente associados à Igreja Católica, né, ao cristianismo, mas eles não estão presentes na Bíblia. Isso é muito interessante, porque são 7, né, não são os 10 mandamentos que estão na Bíblia. São 7 pecados capitais e eles não estão lá. Mas eles foram adotados na Igreja para facilitar o espalhamento, espalhar os dogmas entre os seguidores do cristianismo, né, entre os cristãos, e para reforçar o cumprimento, aí sim, dos 10 mandamentos. Exato, então eles são tipo uma antítese dos 10 mandamentos, eles são tipo alguma coisa que vai contra os 10 mandamentos. Então, a raiz desses pecados são más ações, são maus pensamentos, que levariam você para um mau caminho e você não conseguiria cumprir os 10 mandamentos. O termo... Oi? É o que eu ia perguntar. Por que pecado capital, né? É São Paulo? É Brasília? Não, talvez Brasília tenha muitos, mas o termo capital, ele tem origem na palavra caput, que é do latim, que significa cabeça, parte superior. Para quem conhece astrologia, sabe que a gente fala da caput draconis, que é a cabeça do dragão. Então, os 7 pecados capitais são porque eles são os principais, eles são a cabeça de todos os pecados que nos levam para o mau caminho. E quais são eles hoje em dia? A soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Olha aí! Então, já que eles não estão na Bíblia, eles servem para facilitar o cumprimento dos 10 mandamentos, é de se pensar que desde o início do cristianismo ele já estava mais ou menos presente. Mas nem tanto. Eles surgem no século IV depois de Cristo, numa lista que foi elaborada por um monge grego chamado Evagrio Pôntico. Ele viveu entre 345 e 399. O objetivo deles era fazer um levantamento dos principais vícios que atrapalhavam a rotina dentro dos exercícios espirituais, da ascese. Claro, ele era um monge, ele queria saber o que atrapalhava o seu objetivo principal. Essa época do século IV, gente, é uma época que começou muito essa ideia de monastérios, dessa ascese monástica, meio que copiado ali do Oriente. Então, os monges têm 2 teorias sobre o afastamento dos monges dos centros urbanos. Um era justamente se afastar da vida cotidiana, que tentava a moral dos monges. E o outro era mais uma coisa meio de se tornar um eremita, de se afastar e ali poder meditar mais tranquilamente sobre os pecados capitais ou também sobre a capacidade de iluminação, de atingir Deus através do caminho de Cristo. Então eles se afastavam das capitais para não cometer pecados capitais. Yes! Então, o termo pecados capitais foi usado pela primeira vez na obra Sentenças de Pedro Lombardo, que foi um teólogo do século XII. Mas aqui cabe um parênteses. A gente tem uma lista desses pecados, né? Mas o termo, como a gente conhece hoje, pecados capitais, aí sim foi o Pedro Lombardo. Boa, então ele começa a ser elaborado no século IV. Só com os nomes, isso aqui é do mal, não pode cometer preguiça, ira. Mas o nome mesmo, a expressão como a gente conhece hoje, vai ser a primeira vez no século XII. Boa. Pedro Lombardo dizia que os 7 pecados capitais saíram da boca de São Gregório Magno, que foi papa de 590 a 604. No Antigo Testamento, então, teria uma relação entre os 7 pecados capitais e 7 contradições para os 10 mandamentos, como a gente comentou. E no Novo Testamento, os 7 pecados capitais acabaram sendo expandidos para uma versão mais moderna, né? Exato. E esse número 7, gente, que é um número que a gente já falou bastante aqui no canal, que é um número que tem um simbolismo ali de representar quase que um todo, né? As 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais. Enfim, a gente sabe que não são só 7 notas musicais, mas quando a gente fala isso, dá ideia de uma inteireza, né, de algo que é completo. Então, esse número tem uma origem também na crença que essa quantidade de pecados eram os mais propensos a separar as pessoas do seu Criador, como se os outros pecados fossem derivados dele. E esses 7
fossem os principais. Além disso, gente, os 7 pecados capitais, eles representam tipos de pensamentos ou ações potencialmente malignos, que estão intimamente ligados às nossas emoções. Por isso que eles são considerados pecados gravíssimos diretamente contra Deus. Não é só fazer, é o... emocionalmente, é sentir, é desejar o pecado, pensar no pecado. Então, concluindo esse pensamento, os 7 pecados capitais eles não surgiram na Bíblia, mas eles estão intimamente associados a passagens bíblicas. Numa leitura atenta da Bíblia, a gente pode encontrar referências a cada um desses 7 pecados, mas não encontrará uma parte específica falando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, como se fosse uma lista dos mais graves vícios que afastam o cristão dessa aproximação, dessa graça divina. Então, temos eles lá, não como uma lista, é mais ou menos isso. E a gente, quando for falar deles, vai mostrar um pouco onde eles aparecem na Bíblia. Ótimo. Mas olha só, gente, aquela formulação original daquele monge, o Evagrio Pontico, acabou ganhando contornos oficiais só no século VI, quando o Papa Gregório, que o Lombardo já tinha falado dele, escreveu a própria lista do Papa. Só que essa primeira lista, galera, tinha os seguintes pecados: a inveja, a ira, a avareza, a gula, a luxúria, a tristeza e a vanglória. Caramba! Olha aí, essa é a primeira lista oficial que a gente tem, feita pelo Papa Gregório. E é por isso que o Lombardo, ele fala, não, foi o Papa Gregório que trouxe isso primeiro. Que interessante, não veio já bonitinha, quadradinha. Exato. Passou por adaptações. Então, olha só, originalmente tinham 8, e aí com essa redução, com essa lista mais ou menos oficial, a gente fica com 7. Reduz-se a 7, mantendo alguns pecados dessa lista inicial de 8, que é a tristeza e a vanglória, que seria já o passo anterior da vaidade. Então, exclui-se dessa lista original... Do Gregório, né? Ele tira a primeira lista, né, do monge para do Gregório. O pecado da preguiça e adiciona a inveja, que temos até hoje. Exato. A lista do Gregório é menor porque ele decidiu excluir o orgulho, elevando a categoria de senhor de todos os pecados. Olha, grande causador de todos os pecados, então, segundo Gregório, seria orgulho. De acordo com a doutrina católica, gente, os pecados capitais, então, eles são a fonte de todos os vícios. Eles estão na origem de todas as ações pecaminosas conhecidas. Atualmente são reconhecidos os seguintes pecados capitais: a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E a gente tem o nome deles em latim, da onde vem os nomes originais, certo, Bruno? Certo. Então, começando pelo orgulho, em latim, supervia. A avareza é avaritia. A luxúria é parecido, é luxúria mesmo. A inveja é invídia. A gula também é gula. A ira também é ira. E a preguiça, assédia. Isso é importante quando a gente for falar de São Tomás de Aquino, hein? Olha lá, em 1589, um cara chamado Peter Binsfield associou cada um dos 7 pecados capitais com respectivos demônios que estão por trás dele, seguindo certos significados que ele pesquisou na Bíblia. Então, de acordo com o livro que ele publicou, o Binsfield Classification of Demons, essa comparação pode ser feita da seguinte forma: Asmodeus é a luxúria, Beelzebu, a gula, Mamon, a ganância, Belfegor, a preguiça, Azazel, a ira, Leviatã, a inveja, e Lúcifer, o orgulho. Olha aí, a mãe dos pecados. A mãe dos pecados com Lúcifer. E Mamon também pode soltar o intestino, né? Mamon é bom, né? Mas podia ser o da gula, né? Mas ele é o da ganância. Podia. A gente comentou que tinha 8 e a gente comentou que tinha a tristeza. Como a lista foi variando ao longo do tempo, a tristeza, por exemplo, já não conta mais, como a gente falou da lista oficial, né, Léo? Exato. Mas diferente do meio católico, religioso, onde tinha essas listas, essas discussões filosóficas, pro povão, quem popularizou isso foi Dante Alighieri. Olha aí, através da Divina Comédia, ele popularizou esse conceito dos pecados mortais. Na obra-prima dele, a Divina Comédia, ele descreveu os diferentes círculos do inferno e associou cada um deles aos 7 pecados capitais. Na primeira parte da Divina Comédia, galera, que é o inferno, Dante teve que descer os 9 andares do chamado Malebolge,
um inferno em forma de funil, ou Malebolge, como alguns falam, um inferno em forma de funil. Cada um era dedicado a um pecado, e quanto mais baixo, mais graves eles eram. E aí pro Dante, quais eram esses pecados? Olha só, lista diferente, hein? Orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, heresia e mentira. Olha. Porque aí você tem os 9 círculos do inferno. Heresia e mentira. E mentira. Apesar de muita gente falar sobre o aspecto esotérico de Dante, ele era um cristão ferrenho. Tanto exatamente. que heresia é um dos pecados para ele, né? Depois de Dante Alighieri, a gente tem um outro cara que também ajudou a popularizar os 7 pecados capitais, que é Jean-Jacques Rousseau, que critica os 7 pecados capitais por ser uma certa coerção de moralidade imposta por meio do medo. Isso é quase a descrição da religião, né? De certa forma. Um outro filósofo, Rousseau era filósofo, um outro filósofo que é Friedrich Nietzsche, aquele que falou que se olha pro vazio, o vazio olha de volta, que falou que Deus não existe, esse cara mesmo. Deus morreu. Deus morreu. Deus existe não, Deus morreu. Está exatamente, obrigado. Deus está morto. Ele afirmou que os pecados eram parte de um pensamento baseado na moral cristã. E eram, não deixam de ser. Exatamente. Tanto é que a lista definitiva, como a gente conhece hoje, foi criada por um personagem famoso da Igreja Católica chamado São Tomás de Aquino. Ele fez uma revisão de todas as listas anteriores até que ele chegou na lista dos 7 pecados, como a gente conhece hoje. Queria fazer um parênteses aqui, lembrar de uma coisa que é importante nos dias de hoje. Além dele ter feito o que a gente conhece como os pecados capitais, como a gente conhece, portanto tem sim a ver com moral, como a gente viu, com medo. Ele também teve uma crítica importante com relação às mulheres. Então, quem estuda feminismo ou a igualdade, acho que vale a pena entender um pouco do que ele falou para entender aquela visão naquele momento. Então, sim, ele talvez tivesse um pensamento bastante restritor com relação a alguns movimentos, né, não? Exatamente. E lembrando que ele viveu no século XIII depois de Cristo. E era um ambiente religioso, e ali ele tinha uma certa aversão ao feminino, vamos dizer assim. Bem, e já que a gente está falando dos pecados capitais, aqui é uma série sobre eles, teremos outros vídeos falando sobre os outros, mas nesse aqui nós falaremos então do que foi considerado o principal pelo Papa Gregório, que é o orgulho ou a soberba, certo? E aí, Bruno, o que é a soberba? A soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Então uma coisa é você, não, eu tô tranquilo comigo, sei meus defeitos, minhas qualidades, estou vivendo bem. Outra coisa é você subir em cima disso e subir em cima das pessoas. Alguns filósofos católicos falavam que a soberba era um desbalanceamento da própria autoestima para cima. Esse era o termo que eles usavam, um desbalanceamento da própria autoestima para cima. E como a gente já falou, a soberba é um substantivo feminino, vem do latim supervia, e que significa elevação, presunção, orgulho. Então a soberba, como negativa nesse sentido, ela pode se manifestar individualmente ou então em grupo. Por exemplo, menosprezar, massacrar os indivíduos considerados por quem é orgulhoso como seres inferiores. Racismo, xenofobia, elitismo, corporativismo são comportamentos que podem ser caracterizados como soberba, Léo. Então olha aí, se você é católico, cristão e comete xenofobia, racismo, elitismo, corporativismo, você está cometendo o pecado mais grave considerado pela Igreja Católica e associado a Lúcifer. Eu só fico alerta. Caraca! Não é? Eu senti essa. Então, soberbo é aquele indivíduo que está dominado por essa arrogância, por essa altivez, por essa coisa que se coloca num lugar mais elevado, mais alto que os outros. E aí você vai cair numa vaidade, você vai cair num pensamento de achar que você é sublime, que você é magnífico, que você é belo, e realmente as pessoas passam a acreditar que são desse jeito quando são extremamente orgulhosas. Acham que fazem parte de uma classe superior às outras, porque alguma coisa te tornou mais bonito e mais orgulhoso, seja o dinheiro, belo, né? Seja a sua cor de pele, seja o que for. A má notícia é o que eu já te falei, cuidado com o Lúcifer, vai estar na sua cola. E fica claro porque que isso vira um pecado mortal, um pecado capital, porque a Igreja Católica, que é da onde vem esse pecado, ele prega, você pode não acreditar, mas a Igreja Católica prega
a virtude da humildade e da modéstia. Exato. E vamos falar um pouco do que é a humildade e a modéstia dentro da religião e da filosofia. A humildade não é abaixar a cabeça, a humildade não é, eu sou um coitado. A modéstia também não é isso. A modéstia, da onde vem modéstia, né? Vem de moderação, vem de se moderar, vem de se colocar no seu lugar. A humildade não é um auto-menosprezo, um auto-ataque à autoestima. A humildade é, eu sei o que eu sei fazer, eu sei o que eu posso entregar e eu sei qual é o meu papel no mundo. Então eu não sou superior a ninguém, eu sou igual a todo mundo, como todos têm a sua função, eu também tenho a minha. E é aí que vem a modéstia, e não a falsa modéstia. Ah, não, eu não sou muito bom nisso. Não há problema de você falar, eu sou realmente muito bom nisso, sem desmerecer ninguém. Entendendo que talvez você seja muito bom naquilo, mas aquela outra pessoa que está ali do seu lado é muito boa em outra coisa. Então, a grande sacada filosofal da humildade, da modéstia, é entender o seu papel no mundo. E que esse papel te faz uma peça fundamental no funcionamento do mundo, mas que não te torna nem melhor, nem pior do que ninguém. Excelente. Por outro lado, esse sentimento de autoestima e autoconfiança excessiva, ela também pode trazer uma visão distorcida da realidade, do mundo, das pessoas e das próprias habilidades e realizações. Quase como se eu posso tanto, não, eu posso mais que tanto. Então, e além disso, os orgulhosos em geral não se preocupam. É o pecado cometido por Lúcifer que se rebelou contra Deus. Olha aí. Seu oposto, como o Léo falou, é a humildade. Humildade, exatamente. E uma das passagens bíblicas onde a gente encontra o orgulho está em Provérbios 16:5, onde a gente lê o seguinte: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. E com essa mensagem de amor cristão, terminamos aqui o nosso vídeo sobre o que são os pecados capitais e o primeiro pecado. Não deixe de acompanhar os próximos, né? Exatamente, a gente vai fazer a série agora falando de todos eles. Serão 6 além desse aqui, então são 3 vídeos. Vai ter uma playlist bonitinha, acompanhe. Deixa aqui nos comentários. Você se sente orgulhoso de vez em quando e acha que talvez Lúcifer venha puxar seu pé? Compartilha aqui com a gente pra gente saber. A gente gosta de fofoca. Um beijo no seu coração e até a próxima. Orgulho das minhas esfirras.